acerca dos princípios do controle da administração pública. Para entender melhor as constantes mudanças pelas quais vem passando a administração pública federal, é preciso trazer à memória o advento da Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, que alterou a Constituição Federal de 1988, inserindo de forma expressa o princípio da eficiência na administração pública. Podemos perceber, após a Emenda Constitucional 19 de 98, uma nítida mudança do modelo de gestão da administração pública. Esta que era burocrática volta-se para um modelo diferente, ou seja, um modelo de administração pública gerencial, sob a ótica do resultado e da eficiência, tendo foco no cidadão, este que paga seus tributos e deseja receber os serviços do Estado com qualidade. Nesse contexto, o antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atual Ministério da Economia, desempenha um papel fundamental junto aos órgãos da administração pública, em especial no que diz respeito às diretrizes relativas a aquisições públicas, sejam esses bens, obras ou serviços, seguindo a legislação e princípios existentes. A administração estatal é regida por princípios fundamentais explícito no artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, redação essa dada pela Emenda Constitucional 19, a Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, traz alguns princípios que regem a administração pública como, artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. A administração pública segue outros princípios, como os previstos no artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 1967, que são planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Assim, as atividades da administração pública devem estar focadas em resultado, inseridos em um ciclo de atividades definidas em apenas 4 palavras, cuja sigla é o PDCA. Plan, Do, Check e Action, ou seja, planejar, fazer, conferir e agir. Portanto, no desenvolver das atividades administrativas, sob a ótica de resultados, destaca-se a necessidade de gerenciar, controlar os procedimentos. Hoje, se pudéssemos eleger em uma única palavra todo o movimento que estamos vivenciando na sociedade e em especial na administração pública, diríamos controle. O controle, no sentido amplo, significa ter o domínio de algo ou ainda poder de fiscalizar algo. A sociedade, diante da constatação dos desvios de finalidade da administração pública e a má gestão dos recursos públicos, invoca o controle, o que talvez seja momentâneo ou circunstancial. Entretanto, existe um descompasso natural entre a necessidade de controle pela sociedade e o temor de que esse seja exacerbado e comprometa a liberdade dos indivíduos. Mas é fato que em algum momento nós podemos perder o controle das coisas. Na administração pública não poderia ser diferente. E diante dessa necessidade de controle, acentuada pelas enormes denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público, esse se torna o objetivo primordial da administração. A instituição do Sistema de Gerenciamento e Contratações, PGC, e a sistemática de elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas, o PAC, é um exemplo de controle, em que se pese
ser um grande avanço da administração pública federal, entendemos que para exercer tais atividades e aferir os resultados almejados, é obrigatório que haja nesse ambiente institucional a ser controlado um mínimo de organização, sistemas e métodos. A administração pública, enquanto organização, se submete às regras, métodos e sistemas inseridos no arcabouço legal compacto e está submersa num ambiente político em permanente movimento e à instituição de novos atos normativos que auxiliam no controle efetivo. A atuação administrativa se condiciona à legislação vigente e preliminarmente na Constituição Federal, em especial no artigo 37. Muito embora conste em vários artigos da Constituição a palavra controle, não há nela um capítulo ou título específico que discipline esse assunto, controle da administração. O controle se divide doutrinariamente de várias formas: controle interno, controle externo, controle prévio, controle concomitante, controle de mérito, controle judicial, etc. No cumprimento da governança pública, podemos entender que o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, PGA, e a elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas é um mecanismo de controle efetivo e, o que é melhor, tal controle foi instituído por um órgão central administrativo, exercendo dessa forma o domínio prévio e concomitante sem o ranço punitivo do controle realizado a posteriori pelos órgãos de controle interno e externo. Partindo do ponto de vista que esse controle será exercido por quem executa, estaremos ativando a fase de monitoramento das aquisições da instituição com base no planejamento. Percebe-se que o Plano Anual de Contratações, além de auxiliar a alta administração dos órgãos e entidades nas decisões relativas às aquisições, também possibilitará ao mercado fornecedor maior possibilidade de planejamento para participar dos certames licitatórios.